qual mensagem que o senhor deixaria que representa todo o seu legado? Que todos, por mais que tenham dificuldades, tratasse a pessoa como gostaria de ser tratado. Mas agora, aqueles que não conviveram com o senhor lá na sua infância vão ter a oportunidade de conhecer o Tiãozinho. Bendito seja você, Tiãozinho, por nunca deixar morrer em mim a criança que eu sempre fui. Eu sempre ouvi dizer que o senhor tem muito medo de alguma coisa. Não, eu tenho medo de assombração. Eu tô tremendo até agora. A vida é bela quando você vive bem com as pessoas. Daqui a 4 meses vou deixar o trabalho pela aposentadoria e quero ver se eu consigo reaprender a advogar. Algumas histórias não começam no presente. Elas nascem muito antes, nos gestos, nos silêncios e nos vínculos que nunca se rompem. Sejam todos bem-vindos ao podcast Entrelaços. Entrelaços não é só um nome, é sobre vínculos que permanecem quando tudo muda. E poucos laços são tão profundos quanto o de pai e filha. Quando pensei em como começar esse projeto, cogitei temas jurídicos e reflexões técnicas, mas percebi que antes de qualquer conhecimento vem a origem. Por isso, nesse primeiro episódio, eu não vou entrevistar um profissional. Eu vou escutar o homem que me formou, que me ensinou e que me inspirou. Hoje eu converso com meu pai, Sebastião Barbosa Farias, não como profissional, mas como o homem que me ensinou sobre presença, respeito e firmeza com doçura. Essa conversa é uma homenagem, um registro de afeto, porque antes de qualquer história, teve ele. E é por ele que tudo começa aqui. Seja bem-vindo, pai. É um prazer receber o senhor no primeiro episódio do nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, estou muito honrado em estar aqui, porque a relação entre pai e filho tem que ser assim, de modo a que haja uma convivência salutar e harmoniosa. Obrigada. Bom, para a gente começar, eu quero convidar o senhor a voltar no tempo, daquela época da sua infância, e eu gostaria que o senhor nos contasse como foi aquela época. Quais as memórias que o senhor tem daquele período? Nasci em 1950, às margens do rio Araguaia. A nossa cidade, você sabe, tem o nome de Alto Araguaia. A minha infância, embora tenha sido uma pobreza quase extrema, foi muito feliz, porque nós brincávamos, nós nadávamos no rio, enfim, jogava bola. Então, eu acho que a ausência das telas que temos hoje nos ajudou naquela oportunidade. Embora eu tenho que reconhecer, a tecnologia tem ajudado em muito as pessoas a empreenderem, a fazer as suas coisas. O que o senhor tem para contar daquela época? O que o senhor lembra? Quais as memórias que o senhor tem? Rio, qual o rio que o senhor costumava tomar banho? O Rio Araguaia, o boiadeiro era água muito fria. Mas não era perigoso o Rio Araguaia? Era perigoso, mas o peixe que nasce no rio, Peixinho, é. então não tem jeito. E a saudade da minha avó, que me criou, Igual a Francelina? Francelina Fraga de Farias, 3 Fs, e ela era analfabeta, mas tinha uma sabedoria extraordinária. Ela não gostava que falasse mal das pessoas para ela, na casa dela, nem pensar. Então, eu hoje, quando me pego concordando com alguém, eu mesmo falando mal, às vezes eu assusto e olho do lado, assim, para ver se minha avó não está presente. Você não está repreendendo. É.
Eu ouvi falar uma história que o senhor já foi babá na sua infância. O senhor quer contar um pouquinho? Essa é a minha tia Luzia, depois veio a ser minha madrinha. Ela tinha uma filha, Maria Auxiliadora Fraga Lima. Fraga Lima. Fraga Lima. Ramalho. Não, mas Ramalho Fraga depois que ela casou. E eu ajudava a cuidar, porque ela era zeladora do grupo escolar onde eu estudava, e ela pedia para eu cuidar dela um pouco. E tinha mamadeira, e quando ela chorava, eu dava um terço da mamadeira para ela, e, e abria e tomava. Assim. Por isso que ela não cresceu, segundo ela. Culpa do senhor? Ixi. Ela culpa isso a mim. O senhor foi uma criança tranquila naquela época ou participava da turma do fundão, da bagunça? Pode falar que seus filhos já estão todos criados? Não, eu ajudei ao padre Nelson Pombo a ser santo. Porque nós dávamos muito trabalho para ele. Ali não tinha fundão e nem a pessoa que fica à frente, era todo mundo fundão. Todo mundo fundão. Fazia bagunça. Diz que tinha um diretor que gostava muito do senhor, o senhor ensinou ele a correr. Não precisa falar o nome se o senhor não quiser. Eu tive que correr, né? Ele ensinou porque ele tinha um apelido. Eu não recordo agora. E é Coronel. E a gente chamava de Coró. Ah, para quê? Fui atrás do senhor? E todos que aqui chamavam ele de Coró. Eu sempre ouvi dizer que o senhor tem muito medo de alguma coisa. De uma situação, de alguma coisa. Não, eu tenho medo de assombração. Eu sou católico, acredito em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eu tenho medo. Até hoje? Eu acho que foi um trauma de criança isso aí, porque até hoje eu tenho. Tem alguma coisa desse medo do senhor da infância que o senhor lembra? Alguma história? Porque quando a gente ficava na rua mais tarde, a porta tinha que ficar entreaberta, porque quando eu vinha correndo, eu já mandava o peito na porta, abria, ia para o quarto, nem tomava banho. E quem que fechava a porta? O senhor voltava para fechar? Ou a minha irmã, Auxiliadora, Maria Auxiliadora, ou minha avó. E a luz? Aqui, quando eu fico sozinho no apartamento, eu abro até a geladeira. Então não é lenda, é verdade. É verdade. Até hoje o senhor tem esse medo? Até hoje eu tenho. Quando o senhor volta naquela época lá de Altaraguaia, quais as melhores memórias que o senhor tem? Alguma coisa que o senhor tem saudade, que se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor reviveria? O que tiver a memória? Se pudesse voltar no tempo, eu gostaria de nadar no Rio Araguaia. Alguma coisa que o senhor comia, que o senhor lembra, que o senhor sente falta, o que o senhor come hoje? Eu sinto falta de um time de futebol como nós tínhamos em Alto Araguaia. Eu digo nós, mas eu nunca joguei e não era meu time. Mas era um time extraordinário. 2 dos atletas de lá vieram para Cuiabá. Um deles foi o maior sucesso aqui em Cuiabá, o Paneguinho. Chama Odenir. Para nós era Odenir da Dona Júlia. Ele chegou a jogar aqui? Jogou profissionalmente. E como que era o nome do time em Altaraguaia? Pantera do Leste. Pantera do Leste. Ainda tem esse time hoje? Não, né? Não tem. Infelizmente. O Odenir, ele faleceu em Santo Antônio do Levejar, numa chácara que ele tinha. Ele era nasceu em dezembro de 1950 também. Na época do senhor. Só que ele nasceu com um dom. E eu... O senhor não jogava? Não, eu jogava, mas para ser ruim eu tinha que melhorar muito. Naquela época, o senhor tinha apelido, né? Quais os apelidos que o senhor lembra? Por eu ser pequenininho, e até hoje sou, era Tiãozinho. E como eu imitava arara com perfeição naquela época, era Ararinha. Então imita aí, como o senhor não posso. fazia.
Eu não posso, não é porque eu tenha vergonha, é porque a minha garganta não Não dá conta, permite não mais. permite mais. E o que o doutor Sebastião de hoje diria para aquele Tiãozinho ou Ararinha daquela época? Bom, hoje eu sou o futuro daquele Tiãozinho, mas é o presente meu. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu iria dizer a ele: bendito seja você, Tiãozinho, por nunca deixar morrer em mim a criança que eu sempre fui. Legal, profundo. E quando o senhor seguiu a vida do senhor, que o senhor saiu de Altaraguaia, o senhor foi trabalhar, estudar fora, o que o senhor lembra dessa época? O que foi interessante, o que foi marcante para o senhor? Na verdade, eu saí para estudar. Uhum. O padrinho José Fraga, irmão de meu pai, ele perguntou como eu estava, eu falei assim: "Eu acho que eu não vou passar não". Ele falou assim: "Mas se você passar, eu te levo para Goiânia", O senhor morava em Altaraguaia. em Alto Araguaia. E ele era viajante, né. Uhum. Ele trabalhava de Alto Araguaia e até por Porto Velho. Porto Velho, então eu fui, estudei, também trabalhei lá e corri o mundo aí. Como Morei em Igarapava, no estado de São Paulo, lá onde eu aprendi a torcer para um grande time, uau, Corinthians. ainda Sou é grande? sofredor. Ah, bom. O senhor morou em Igarapava, você estudava na época que você estudava? Estudava. Antes de Goiânia? Antes de eu fui para Goiânia, Uhum. depois fui para lá, depois retornei. Tanto que eu ingressei na universidade aos 27 anos só. E o senhor aprendeu a comer chipa lá em Ah, Goiânia? em Goiânia. Seus amigos São mineiros? são os mineiros que tinham lá uma lanchonete. E eles diziam assim: "Quanto que foi?" Ele falou: "Ó, pela receita nós não vamos cobrar nada, mas pelo remédio, X", falava. É muito bom. Como que foi o início quando o senhor passou essa fase, formou? Qual que foi como que foi o início da sua carreira profissional? Quando eu Há tive 43 anos atrás, né? 43, quando colei grau, um colega que colaria grau 6 meses depois, chamado Cláudio Neves, que Deus o tenha em sua glória, ele falou assim, ele era pernambucano: "Tião, quer trabalhar comigo?" Eu falei: "Quero", eu estava desempregado, né, muito Hum. tempo. Falei: "Então você vai para São Luís de Montes Belos e fala comigo". Eu falei: "Mas onde que fica essa cidade?" Falei: "A 120 quilômetros daqui, indo para Barra do Garça". "Pode ir tranquilo, quando você chegar na rodoviária, você pergunta: 'Onde mora o Cláudio da prefeitura?'" Ele trabalhava na prefeitura? É, assim aconteceu. Eu Hum. cheguei lá numa segunda-feira, ele me tinha falado na quinta-feira. Na segunda-feira eu cheguei lá, almoçamos e ele falou assim: "Descanse que nós depois vamos procurar um lugar para a gente trabalhar, um local". Falei: "Não, vamos procurar agora, pelo amor de Deus". Aí começamos. E ele era um advogado extraordinário, um tribuno de primeira categoria. Vocês faziam qual área? Ou tudo? Tudo mais, criminal. Da então o penal é que Que deu uma digamos assim, um avanço extraordinário lá, porque ele era bom ele no fazia júri, júri? e aprendi com ele também. Ele quando vocês montaram o primeiro escritório, vocês chegaram de montar escritório ou foram trabalhar? O escritório, eu que tomava conta, eu preparava tudo e ele brilhava lá. Um dia marcamos que tinha um júri em onde que foi? Aurilândia. Ele falou: "Sebastião, não posso ir lá não, eu tenho que ir a Goiânia, faça o júri sozinho lá". Foi uma dureza. Seu primeiro Mas o primeiro parece que eu
fiquei no ar, assim, na hora que deu a palavra para mim. Mas no quarto júri, depois, porque sempre ele tinha uma desculpa para não ir. Para inserir o senhor, né? Não, depois eu soube disso. Uhum. Depois disso, eu falei: olha, Cláudio, você não tem mais nenhum compromisso em Goiânia? Eu falei: nunca tive. Mas você prepara tudo, afina o piano, eu vou tocar, você também tem que. Então, tudo começou pelo incentivo dele e pela essa estratégia dele. Por isso que sou bom de estratégia com as pessoas que estão começando a aprender. Tem que ser. Quando o escritório de vocês era bem localizado lá em Goiânia, lá em São Luís? Era bem organizado, mas Localizado? localizado e organizado. Só que o pouco que ganhávamos pegava para mim, porque ele tinha o emprego dele na prefeitura, né? Falou assim: esse pouco aí se vira com Fora isso. os advogados, né? Que o senhor era nomeado como advogado dativo. Tudo também começou a ficar melhor, sob o ponto de vista do aprendizado, porque o nosso escritório ficava na esquina do fórum. E quando precisava de um advogado dativo, os juízes que por lá passaram, falavam: chama o doutor Sebastião. Ainda me chamava de doutor, achava bom. Então era o quê? 2 para 1? 2 dativos para 1 pagando ou ao contrário? Teve mais dativo do que pagar. E como que o senhor costumava tratar os clientes? O senhor incentivava o litígio ou desde então o senhor sempre tentou acordo? Eu nem sabia que algum dia eu viria a trabalhar nessa área. Assim, um casal chegava para pedir: não, para fazer nosso divórcio. Falei: fica tranquilo, daqui um pouco eu vou ver isso. E daqui um pouco demoravam 6 meses. Uns voltavam, outros separavam, meio procuravam outro advogado. Mas a maioria dava tempo de repensar e Dava. reconciliar. Então era também uma estratégia do senhor. Era uma estratégia que eu achava que devia ser assim, né. Tá certo. Bom, nós já falamos do senhor criança, de quando o senhor começou a sua vida profissional. Agora eu quero saber de uma coisa que muito me interessa e que me envolve, sobre o seu lado família. O que que o senhor, quando pensa em família, vem à cabeça? O que que o senhor pensa? O que que o senhor gostaria de falar sobre a família? O que que o senhor pensa sobre a família? Eu penso amorosamente, sobre a minha família, porque começou também em São Luís de Montes Belos. Quando eu já tinha 33 para 34, conheci a Graça. E eu lembrei um episódio do Geraldinho, que contava os causos, que ele namorava muito, mas quando viu uma certa moça, ele falou assim: vou zelar dessa moça para casamento. Então, Foi o que o senhor fez. eu falei, avisei, né, informei aos pais dela que eu ia casar com ela. Aí o senhor Jair falou assim: ela sabe disso? Eu falei: ainda não. E estamos há 42 anos de casamento e 1 de conhecimento. São 43 anos. Casou com 1 ano de namoro? De conhecido. Eu pensava assim: se demorar, ela pode acordar, né, Né, e e desistir. não querer casar comigo. Bom, não tem como falar de família sem falar da Graça, que é a graça da sua vida. É essa que é a Graça. Maria das Graças é uma pessoa que deu sentido à minha vida. Extraordinária. Uma pessoa que faz o bem, quer o bem para todas as pessoas, e eu não tenho, digamos assim, nada a reclamar, só a agradecer. Eu, que nunca pensei em garimpar, em buscar joias, pedras preciosas, sem trabalhar nessa área, descobri a minha pedra preciosa.
Maria das Graças Barbosa Silva. Ai, que... Bom. Que desse casamento, 3 filhos, você já tinha nascido há 7 anos antes do casamento. Há quem diga que eu também sou fruto desse casamento, né? Sim, porque você parece mais com ela do que com... Ainda bem. Ainda bem, também acho. Me disseram que um dos sonhos do senhor é cantar. Não, eu sempre gostei. E quem canta muito bem, você sabe, é o seu irmão Helder. Mas de repente vem uma dupla sertaneja. Nós já fizemos uma dupla, mas só tem uma música que a gente cantava. Vixe, se o Orlando tivesse aqui, ele ia falar qual é. Ele tá aí, já saiu? Quer cantar? Não. Será se pode? E se depois tiver que editar, não tem problema? Não, pode cantar. É. Vai? É. Ajuda ele. Vou chamar o Orlando para ajudar o senhor. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que senti, vi a campina que brincava com maninho e a palmeira que meu pai plantou. Chorei demais com saudades do velhinho que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais? Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Essa é parte dela. Mas, para a gente terminar hoje, com toda a experiência de vida que o senhor tem ao longo desses 43 anos de profissão, 75, quase 75 anos de idade, qual mensagem que o senhor deixaria para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, que representa todo o seu legado? Olha, a vida me ensinou muito. Foi uma escola para mim. Eu deixaria como uma sugestão que todos, por mais que tenham dificuldades, tratasse a pessoa como gostaria de ser tratado. Conversar com as pessoas, tocando as pessoas da mão, porque tem gente que tem medo de cumprimentar as pessoas, não gosta de conversar. Então eu acho que a vida é bela quando você vive bem com as pessoas. Interessante. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo o podcast, que representa o senhor? Eu tenho, mas eu vou pedir licença para ler, porque eu tive uma memória muito boa, mas muito boa mesmo. Mas o Covid acabou com 30% dela, dessa memória. Eu tenho eu não diria tinha, porque em espírito vive Cora Coralina, de Goiás, uma doceira que foi descoberta quando ela tinha uns 60 e poucos anos. Ela, quando eu tive a oportunidade de longe visualizar sua imagem, eu fiquei muito emocionado porque ela parecia minha avó. Baixinha, aquele coque, não sei se chama coque, e ela tem uma mensagem extraordinária. Um poema chama Não Sei. Ela disse: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bonito. Pai, queria te agradecer pela sua presença. Eu sei que para o senhor foi uma experiência também. Não, eu tô Não, tremendo até agora. já passou. E saiu ruim, né? Foi. Não, tá ótimo. Vamos ver, né? Vamos ver a audiência. Mas eu queria agradecer a presença, a oportunidade, tá? O tempo do senhor, eu sei que é muito importante, mas eu acho que tudo que o senhor disse aqui são coisas que só vão engrandecer a pessoa que o senhor já é diante de todo mundo que te conhece. Todo mundo conhece o doutor Sebastião, mas agora aqueles que não conviveram com o senhor lá na sua infância vão ter oportunidade de conhecer o Tchãozinho também. E aos mais novos, eu deixo também uma mensagem no sentido de que procurem ser humanos, como está dito aqui pela Cora Coralina. Não sejam arrogantes com as pessoas que não sabem nada. Vão tratar as pessoas como elas são e tocar em frente. Certo, vamos tocar em frente. O senhor já está quase aposentando, vai tocar em frente também e vai estar convidado para voltar numa outra oportunidade para contar um pouquinho mais da história do senhor. Eu daqui a 4 meses vou deixar o trabalho pela aposentadoria e quero ver se eu consigo reaprender a advogar. Esse episódio foi o nosso primeiro. E que bom que ele começa assim, com verdade, com memória e com amor. A todos que nos ouviram até aqui, meu muito obrigada. Que cada um também possa olhar para a sua própria história com mais ternura, com mais gratidão e com mais presença. Nos encontramos no próximo episódio do Entre Laços.